Caro mestre e professor aí, Rodrigo Zanata e todos os demais colegas de sala, hoje nós vamos falar sobre Capital e Libido, de Anthony Quiner. E para começar, vou dizer que esse título é inspirado aí no livro da Beth Kleidman, isso mesmo, né, Capital e Libido, dos Estados Unidos, em Marilyn Monroe, né, a qual a autora propôs aí mostrar a ideologia de seus personagens, né, na época assim do pós-guerra. Inclusive foi nesse período aí em que o grande desenvolvimento da psicanálise no mundo partindo ali dos Estados Unidos. Nessa época lá tem esse prólogo que eu queria trazer. E também foi um período aí onde Lacan, um período por Lacan, né, do desvio da psicanálise, hein, onde Lacan afirmou aí esse desvio da psicanálise, em que são favorecidos o ego e a adaptação à realidade de uma vez as formações do inconsciente e da sua decifração, tá? Vamos falar sobre Capital e Libido. Eu vou tentar ser bem sucinto, eu separei alguns pontos para a gente trazer aqui, e depois o Jonathan vai trazer outros pontos também, outra parte do trabalho, para você entender, tá? Nesse contexto, capital, a gente pode entender pelo contexto da palavra que capital tem o sentido de cidade, né? A cidade mais importante do país, o centro administrativo do lugar. E a libido é, na acepção latina, né? Vai dizer a vontade, o desejo, né? Capital da libido, ironicamente, Hollywood, né? Nessa trama, onde aí Marilyn Monroe representa paradigmaticamente, né? Todos os personagens ingênuos numa comédia aí, num humor bem comportado, vai dizer, né? Então, nessa capital, o libido é o capital, ou seja, o dinheiro, o bem, né? E o texto vai até dizer nessa primeira parte aí que o melhor amigo da mulher são os diamantes, ou seja, o diamante aí é objeto de desejo, né? Então, assim, essa mulher que foi fabricada aí por Hollywood, que é a Marilyn Monroe, em seus personagens, mostra, né, que o libido é contabilizável. Isso é muito importante aí para a gente entender que ele é contabilizável, tá? Eu separei alguns pontos importantes aí, como time is money, ou seja, tempo é dinheiro, é a contabilização do tempo. A gente vê muito essa expressão hoje em dia, que tempo é dinheiro, né? E com Freud a gente vai entender essa capital e libido. A gente sabe que a libido aí é energia, a grandeza quantitativa, essa energia sexual. E apesar de incomensurável, que não pode ser medido ou avaliado, das pulsões de tudo que entendemos como amor. É manifestação dinâmica na vida psíquica da pulsão sexual. Tá? Essa ideia ela ainda anterior a partir aí da introdução do narcisismo também, tá, gente? Se refere à partição aí do libido, do ego, libido do objeto, tá? E isso vai além da concepção metapsicológica, né? Ou seja, da sua representação no inconsciente. Tá? Vamos lá. Vamos que vamos. Há sempre um gozo em causa. Separei nesse texto que há sempre um gozo em causa, né? Então, assim, esse gozo é um termo lacaniano que une a libido e a satisfação. E aí vem as duas, né, na decorrência do texto, o autor vai citar muito sobre as duas vertentes da resistência, que é por causa da libido, né? Que é a resistência ao deciframento e a resistência ao abandonar o sintoma, ou seja, o gozo do sintoma, tá? E o dinheiro está, de certa forma, entre, né, o cifrável e o indecifrável. Então, assim, essa associação que a gente vê aí no texto, tá? A gente vai falar um pouquinho agora do capital, valor e o dinheiro. Ou seja, o capital é o conjunto de bens físicos, sejam intelectuais. O valor é aquilo que a gente declara como valor, né? O valor declarado. O tempo de trabalho, o dinheiro, tá? E aí o autor vai até fazer uma associação também à mais-valia de Marx, né? De Marx, que, ou seja, o resto que sobra, de uma forma resumida, né? O resto que sobra vai para o bolso do patrão, tá? Então o funcionário trabalha, mas a lucrabilidade que sobra, tudo vai para o bolso do patrão. É o gosto também, aí, né? E aí a gente tem também o conceito aí de valor de troca de mercado, ou seja, é a falta de gozar. O patrão, um exemplo disso é o patrão que é dono de uma garrafa, mas ele não quer gozar dessa garrafa, ele não quer ter essa garrafa, ele não quer satisfazer com essa garrafa. Por isso ele vende, né, essa garrafa. Então eu não tenho a garrafa, mas eu quero gozar, já é uma visão do cliente. Opa, eu quero aquela garrafa de Coca-Cola nova que lançou. E o fabricante não quer gozar daquela garrafa, mas ele quer fazer dinheiro, né?
nesse ponto, tá? Assim como o iPhone, né? O iPhone é um objeto de desejo de muita gente aí. Então todo mundo quer gozar aí com o iPhone. Mas o dono quer só vender. Vai saber, às vezes, se ele tem Samsung, se ele tem qualquer outro tipo de celular aí, né? Da Xiaomi, enfim. Né? E aí a gente entende, né? Num certo ponto do texto, uma das coisas que me fez refletir bastante também, né? Se o dinheiro é o que sempre falta, o rico, aquele rico multimilionário, ele é inanalisável? Ele não precisa gozar, ele não precisa satisfazer nesse ponto. E um exemplo disso, que veio dentro desse ponto importante, é que eu quis trazer de uma forma mais tranquila, por exemplo, né? Cristiano Ronaldo. Qual é o valor de uma sessão para um cara desse? Quando a gente fala da questão da falta do gozar, é em relação, dentro do que eu entendi, né? Tem que ter um sentimento de falta, de perda. Sabe? Tem que ter esse sentimento. E aí o rico, como ele está todo no gozo, tem toda satisfação, tem todos os bens, tem todo o dinheiro, tem tudo, né? Então, não vai me fazer falta. Como é que eu vou manter essa relação? Como é que eu vou manter essa transferência? Né? Então, em determinado texto aqui, o autor vai citar que é inanalisável. Como é que a gente vai fazer essa transferência? Vai ser através do dinheiro, né? É preciso ajustar bem o valor da sessão para colocar nessa posição de falta de gozar. Ou seja, mobilizar a libido dele. Tá? E aí a gente vai trabalhar essa mais-valia na análise, na visão de Lacan aí, tá? Do ciframento. Ou seja, o ciframento é o trabalho do significante sobre o gozo. Né? E assim, a gente pode exemplificar numa metáfora paterna. Bem tranquila, bem simples. O pai que interfere na relação mãe e filho, a relação é um ciframento. Tá? O significante é o pai, nomeando uma relação de gozo, que é a relação da mãe com a criança. O resto dessa relação é o objeto A, né? O objeto de gozo, seja de forma oral, seja de forma anal, seja de forma fálica, né? De voz ou no olhar. Tá? O objeto A tem o estatuto do mais-valia, que é o do mais gozar, né? E Quiné traz que o inconsciente na mais-valia é o trabalhador ideal, ou seja, ele não para de trabalhar, é o inconsciente que está ali o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E assim vai sempre revelando de alguma forma também, né? Seja por ato falho, seja assim, por xiste, enfim. E depois ele vem com a sua, que ele vem trazendo no texto, esse discurso do analista, né? Que é o objeto causa de desejo, que também é o objeto mais de gozar. No caso, é agente do discurso. Vamos lá. Quando o analista fica nesse lugar e vai agenciar a produção do analisante para assim agenciar na transferência. E aí traz o discurso do mestre, né? Que por Lacan ao discurso do próprio inconsciente, que é uma cadeia de significantes que só conhecemos, ou seja, só tomamos conhecimento através das formações daquilo, como eu disse aí, né? Dos xistes, dos jogos de palavras, né? Dos sonhos e dos sintomas, né? Ou seja, o trabalhador ideal que eu citei há pouco, tá? A gente vai falar um pouquinho agora de necessidade, demanda e desejo. Tá? A necessidade, seja ela pode ser denominada assim, seja de forma biológica, né? Necessidade de sede, né? Então precisa de água, né? O desejo, pelo efeito da cultura, do significante, sinto sede, tomo água e digo, eu queria, era uma Heineken gelada, por exemplo. Tô tomando aqui água, tô querendo, mas na verdade eu queria, desejava tomar uma Heineken gelada, uma Coca gelada, enfim. A minha demanda, né, que é um conceito quando vai trazer também aí pro Quiné, a demanda é um momento pré-desejo, né? Quando nós inserimos ou o outro é inserido. Por exemplo, eu chego lá na minha esposa e digo, estou com sede. De repente tem um grito de uma criança. Ou seja, estou inserindo a pessoa no lugar, estou inserindo ela na situação, ou ela está se inserindo, ou a criança gritando está se inserindo nesse ambiente todo. E aí a gente tem nesse ponto aí, tá, gente? A demanda, acho que fica bem tranquilo, bem fácil de entender. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as funções do dinheiro, tá? Então o autor traz aí o primeiro viver, ou seja, é a ordem da necessidade, ou seja, aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, né? Necessidades básicas aí de moradia, de comida, enfim, saciar a nossa sede e tudo mais. E depois vem na função do sinal, né? Que são as insígnias fálicas,
né? Aquele que escamoteia, ou seja, quando utiliza-se do dinheiro, por exemplo, né, para comprar coisas para mostrar que é poderoso. Os carrões, o funk ostentação, né? Essa galera aí também que é muito dos blogueiros, né? Para mostrar que tem poder e tudo mais. E fazer isso é tentar burlar a castração. Mostrar que não é castrado, que pode tudo, não, 100% comigo, né? É assim. O terceiro sinal aí é um sinal de amor, né? É a demanda de amor, na verdade. O amor é dar o que a gente não tem. O amor é dar aquilo que a gente não tem. Ou seja, o que a gente não tem? Dinheiro, gente. Dar dinheiro nos fará falta. Eu anotei isso assim, dar dinheiro nos fará falta. É dar de presente, por exemplo, algo que eu não tenho, que é um gesto de amor, algo que é importante para mim e se torna um gesto de amor. Tá? O quarto é o nível do desejo, ou seja, o aspecto metonímico. Grande sacada do capitalismo, na verdade, né? Que faz aí sempre, já que o desejo é metonímico, sempre escapa, sempre vamos estar tentando, nomeando aquilo que desejamos. Sempre compramos o que desejamos. Por exemplo, carro do ano, a gente vai pegar o último iPhone lançado, a gente vai pegar o novo modelo aí do copo da Stanley, por exemplo. Todo mundo quer isso, aquela coisa aqui, ostenta. Então sempre quero novo, 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 novo. E o quinto aí, né, a quinta função do dinheiro é o nível do gozo, que é a libidinização do dinheiro. Existe um componente libidinal no dinheiro, né, algo fixado, passível de ser cifrado no dinheiro, tá? E assim a gente pode entender que a psicanálise trabalha o dinheiro para mostrar a relação com a falta. Eu acho que é bem tranquilo a gente entender dessa forma. Ou seja, o pobre, gente, tem mais condições de fazer terapia do que o rico, porque vai construir essa relação de falta, né? Vai mostrar essa relação de falta. E tem essa diferença, né? O autor traz essa diferença entre falta a ter, que significa a pura necessidade, né? Me falta beber água, estou com sede, e falta a ser, né? Tanto desejo quanto demanda tem a relação com o outro, sempre esperando do outro uma resposta, ou seja, sempre para direcionar o outro. Um exemplo claro, né? A gente vai dizendo que o dinheiro está no estatuto de falta, sempre querendo guardar, eu sempre quero guardar, sempre quero guardar, sempre quero guardar. Né? E aí tem também a parte dos pacientes obsessivos, né? O dinheiro é da ordem do pulsional. O dinheiro é um dos substitutos dos objetos que representam a falta, ou seja, a castração. Bom, é isso. Capital e libido. A prostituição, a fantasia da prostituição. O texto inicia nos mostrando que sempre foi possível se trocar dinheiro por sexo e nos dando um exemplo de uma pessoa que contrata uma prostituta com a intenção de satisfazer suas fantasias, seu gozo e ao mesmo tempo ser satisfeito, mas sem que isso acessa as suas dimensões enigmáticas do seu desejo. Ao contrário da prostituta, né, o analista ele busca, no caso, essa dimensão. E ao mesmo tempo ele não está ali para satisfazer as fantasias e o gozo do analisante. Na verdade, ele chega a ser até um paragozo, né? E o analista está tão pouco preocupado com as queixas do paciente, né? Como a gente foi dito, ele está preocupado com as dimensões enigmáticas da falta daquele desejo. E muitas vezes o analista ele é colocado na posição de prostituta, né? Uma pessoa que está ali, que o analisante está ali para que possa a pessoa que está ali para satisfazer o desejo do analisante. Dando seguimento, o próximo parágrafo é a divisão do sujeito e a ética do analista. As questões de dinheiro são tratadas da mesma maneira que as questões sexuais, com a mesma incoerência, pudor e hipocrisia. A incoerência no sentido da divisão do sujeito, essa questão de ser dividido e tudo mais. O pudor na falta de vergonha, né? Em tratar do assunto, em tantos envolvendo a sexualidade, algo sexual, vamos dizer assim, por diante. E a hipocrisia
em deixar claro que não está ali para prestar um favor, né? O texto ainda diz assim: nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez. Aqui está deixando bem claro que o paciente ele rejeita o sintoma, né? Ele rejeita a doença, porque nisso está o investimento de libido. E como sabemos, se há investimento de libido no sintoma, há uma satisfação naquilo. Então o paciente ele sente satisfeito, ele tem um prazer naquele sintoma. Consequentemente, a frase faz todo sentido, né? Além disso, também o texto, consequentemente, ele vai seguindo e logo embaixo ele vai dizer o seguinte: o sintoma é caro para o sujeito, como a gente foi dito, né? Como eu disse agora há pouco. Há um investimento todo do analisante, do paciente, em cima desse sintoma. Então é difícil ele não querer se grudar nisso, né? Houve um investimento de libido naquilo. Ele tem de se agarrar a esses sintomas. Lucro do sintoma. E o que esses sintomas no qual um indivíduo investiu a libido pode trazer de benefícios? Qual é o lucro desses sintomas? O texto ele nos dá dois lucros, né, dois benefícios, que é o benefício primário, que é em que o sintoma é uma satisfação libidinal, sendo o melhor investimento do capital do sujeito. Então, há uma satisfação libidinal nesse investimento e esse capital, ele é depositado nesse sintoma, né? Então há um custo sobre esse sintoma e nesse custo há um lucro, o lucro da satisfação. Esse é a primeira satisfação. E como nós sabemos, né, o sintoma ele é o conflito, né, de ideias. E nesse conflito surgem os sintomas. Ou sintoma, né? E nesse surgimento, também ainda mesmo sendo um conflito de ideias, ainda há satisfação nesse conflito. Ainda assim, é uma economia que o sujeito faz, né? Ele já tem a satisfação nos seus sintomas e ele então não precisa investir em mais nada. Ali já tanto é um capital como é um socorro dele, né? A economia dele toda investida ali. E o benefício secundário é quando o paciente, né, a pessoa, o sujeito, ele consegue começar, ele consegue encontrar vantagens, maneiras de tirar vantagens desse sintoma, né? No caso, vantagens no meio social. No texto se diz que ele diz que o benefício secundário está diretamente ligado à questão do dinheiro, né? Então, assim, além dele ter a satisfação da pulsão, né? Ele obtém um benefício além daquele do sintoma, né? Algo em torno dele, aquilo vai, de certa forma, vai beneficiá-lo ele de alguma maneira. Passando para transferência de capital, a questão da transferência, assim como a gente sabe o paciente ele passa a se ligar ao analista, né? Há essa questão da transferência, do fato do sintoma ser da capital do paciente estar no sintoma e ele ter que transferir isso para o analisante, né? E assim, de certa forma é algo sem garantias. Então o paciente ele fica nessa questão de transferir um capital seguro para algo sem garantia. E nesse contexto, né,
e tá a libido, né, ligado também. Então não é só uma transferência só do capital com sintoma, é uma libido da satisfação. Ele tem que transferir. Como ele vai transferir? Ele tem que transferir algo certo, que já lhe gera prazer, para algo incerto. Então, para que haja transferência, o analista ele vai ter que quebrar essas barreiras que o analisante tem e, de alguma forma, encontrar caminhos para poder, consequentemente, conseguir essa transferência. E como isso pode acontecer? Dando seguimento, próximo passo e como conseguir essa transferência? O que fazer quando isso vai acontecer? Seguindo o texto, o próximo tópico é o preço a pagar. A gente começa com a pergunta assim: se o sintoma é o melhor amigo do sujeito, o melhor investimento do capital do sujeito, o que leva a buscar um analisante? Então, se o sintoma é o melhor amigo do sujeito, é o melhor investimento do capital, o que leva ele ainda a buscar um analisante? De uma forma bem simples, a gente pode dizer que o banco quebra. Quando aquele benefício secundário ele larga ou para de trazer benefícios e o sintoma ele se torna insuportável para o sujeito. Então aquilo que antes era prazeroso, agora já não é mais. E não somente isso, há uma necessidade também que o paciente procure um analista com as ideias abertas, a se descobrir, a entender sua posição como sujeito. E nessa troca, nesse envolvimento, o analista ele vai se tornar essa posição, né? Então o analista ele vai tomar essa posição do lugar do sintoma, ele tem que tomar, né? No caso, ele ser o foco do paciente, né? O motivo de gozo, né? E dar investimento da libido. E para isso, para isso que aconteça, né? Há um preço a pagar. O paciente ele precisa perder. Ele não pode estar sendo satisfeito nas suas fantasias. O analista ele não pode satisfazer o gosto do paciente. Tem que haver aquela quebra. Então, os benefícios que o paciente, o analisante, ele geralmente ele quer receber do analista, o analista ele tem essa posição de quebrar esses benefícios, né, de fazer o que o analisante perca, para que assim ele possa adentrar, né, nas faltas dos seus desejos. E por que o analista cobra? A gente entrou no texto falando sobre um sujeito que paga uma prostituta, né, para satisfazer os seus desejos, e o fato do analista cobrar é uma das maneiras de quebrar esse pensamento, né? No momento que ele está cobrando, ele está deixando claro que ali ele não está de graça, não está para bajular o paciente, né, o sujeito, ele está ali, assim, de certa forma, pelo dinheiro. Então o analista ele deixa claro ao cobrar que ele não está ali por amor ou para ser amado pelo analista, né? Ele tem um objetivo e é necessário cobrar para deixar claro isso, né? Para não deixar o paciente ser como no caso do exemplo da prostituta, né? Que busca a satisfação e ela é satisfeita, mas que não adentra nas dimensões necessárias. Apesar disso, o analista ele também tem ele paga nessa condição, ele paga nesse trabalho, né? Ele paga de maneiras com palavras, né? Através das interpretações, com sua pessoa, né? Prestando
aos fenômenos decorrentes da transferência, apagando seu eu. Então, ele estando presente, né, vivendo o processo da transferência ali, ele tem que estar ali presente, então ele está apagando também. E com o seu ser, né, em seu ato de anulando-se como sujeito, nos faz de conta de ser objeto A. Então, ele se anula para que o paciente ele possa prosseguir no tratamento, né? Ele possa prosseguir nessa transferência. E então o analista ele acaba se tornando uma pessoa que obtém um objeto precioso, né? Esse agalma, e que o analisante coloca o analista nessa posição, mesmo ele não possuindo nada. E nesse processo, né, de tanto do trabalho, da transferência e tudo mais, de se colocar, de quebrar os benefícios dos sintomas do paciente, a gente vai chegando. Então, o analisante coloca o analista na posição de detentor de um objeto precioso, que ele detém esse objeto precioso, né? E que ele não sabe que objeto é esse, né? E esse é o passo, né? Do segmento do trabalho do analista, né? No consultório, vamos dizer assim, que é onde o sujeito, o analisante, ele transfere para o analista, né, esse detentor de algo precioso, aonde há investimento dele nisso, né. O analisante ele acaba colocando o analista como alguém das demandas valiosas dele. E encerrando, o recibo, né, o caso, aquilo que define que a análise foi alcançada, o recibo, no caso, seria isso, né? A hora que o paciente, na hora que o analista, ele intervém, seja no corte da sessão, nas palavras, e assim encerrando, isso para o analista é o recibo, né? E isso a gente encerra aqui um pouco sobre a capital e libido, né? Mostrando como o dinheiro ele esteve envolvido a todo tempo em relação ao paciente, no sentido da satisfação, onde o analista ele tira, ele quebra essas ideias, ele tira o sujeito das seus benefícios primários e secundários, e o sintoma passa a se tornar algo insatisfatório para ele, o fazendo a refletir e, consequentemente, abrindo espaço para o processo da transferência e assim sendo alcançado, né, pelo analista.